Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para onde temos trazido toda semana personalidades as mais diversas, para conversarmos sobre os mais variados assuntos de interesse da comunidade. O convidado de hoje é o Dr. Breno Vanderlei César II, para falar sobre a campanha eleitoral e legislação eleitoral. Dr. Breno é especialista em direito eleitoral e atualmente é juiz no Tribunal Regional Eleitoral, onde inclusive dirige a Escola Judiciária Eleitoral, destinada à promoção de cursos sobre legislação eleitoral para juízes e serventuários da Justiça Eleitoral. Dr. Breno, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Muito obrigado, Luiz. Quero agradecer também o convite de estar aqui e de participar desse seu programa que tem levado a nossa cidade e aos lugares mais diversos informações que são de utilidade pública. Doutor Breno, vamos tentar esmiuçar alguma coisa da legislação eleitoral para o grande público que nos honra com a audiência. Inicialmente, a questão do domicílio eleitoral. Quem pode ser candidato com relação à questão de domicílio eleitoral? Veja, a questão do domicílio eleitoral vai envolver tanto a questão daqueles que querem, que desejam ser candidatos, quanto aqueles que desejam votar em determinadas circunscrições. E com relação a isso, o Tribunal Regional Eleitoral está sendo bastante rigoroso, com relação principalmente à questão de transferências eleitorais que estão havendo nesse período. Nós já estamos julgando recursos nesse sentido. Então, as pessoas estão tentando transferir o domicílio eleitoral simplesmente com base em alegações de que possuem vínculos afetivos. E o vínculo afetivo para a nossa legislação não se presta à questão da transferência, mas sim do alistamento eleitoral. Ou seja, da primeira vez que o eleitor vai se alistar, que o cidadão vai se alistar como eleitor. Então aí ele poderá alegar o vínculo com aquele município, um vínculo afetivo, agora desde que também provado esse vínculo. Eu sei. Agora, para a transferência é necessário que exista pelo menos 3 meses de residência no local onde a pessoa deseja residir. Então muita gente não está conseguindo comprovar essa transferência, esse domicílio, 3 meses antes, e o Tribunal Regional Eleitoral está sendo rigoroso, está indeferindo essas transferências com esses recursos. E com relação aos candidatos? Com relação aos candidatos, da mesma forma, deverão estar afiliados a partidos políticos naquela circunscrição, pelo menos até 6 meses antes do pleito. Naquela circunscrição. Isso. E com relação ao domicílio eleitoral deles, basta esse período aí atender esse prazo de 6 meses, no caso. Isso já será suficiente, porque ele já terá também atingido o outro prazo com relação ao tempo de moradia naquele lugar, naquela localização. Outra questão atual é a questão da desincompatibilização, ou seja, pessoas que exercem determinados cargos e têm prazo para deixarem esses cargos sob pena de não poderem ser candidatos. A legislação eleitoral estabelece vários prazos que vão levar em consideração as funções que estão sendo exercidas por essas pessoas. Então, eu não teria como enumerar aqui esses prazos e quais são esses cargos. É claro, que é muito exaustivamente ninguém poderia. Não haveria como, não há como decorar, digamos assim, justamente todos esses prazos, né? Mas existem algumas funções que se exigem o afastamento do candidato de 4 a 6 meses antes do pleito. E há uma outra questão, que é o afastamento, por exemplo, o direito que tem funcionários públicos a um afastamento a partir de determinado prazo. Isso. Eles teriam um direito ao afastamento até 3 meses antes até um determinado prazo antes da eleição. Por exemplo, o que nós temos visto muito, e às vezes eu até sou abordado, digamos assim, na rua, por alguns pretensos candidatos, né? Por exemplo, no caso, por exemplo, de médicos que desejam ser candidatos, eles teriam direito ao afastamento, né? Eu sei. Mas o que acontece? Esse afastamento se daria na circunscrição, no local onde ele é candidato. Mas se ele é candidato numa outra região, por exemplo, numa outra cidade, não é necessário esse afastamento.
Quer dizer, um médico que atenda no Hospital Regional de Patos, mas seja candidato em Olho d'Água, não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum, porque ele é candidato num outro município. Então, ele não está obrigado a se afastar. Pelo menos é esse que tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral até o presente momento. Mesmo que ele atenda aqui no Hospital Regional de Patos, a clientela dele lá de Olho d'Água? Mas veja, o que acontece? Mesmo assim, não haveria nenhum problema. Mas a orientação que se dá é que evite, pelo menos, esse atendimento a pessoas do município. Para que evite problemas futuros. A pretensos eleitores. Se dizer que estava pedindo votos em troca de atendimentos médicos. Então, por exemplo, um médico, ele atende no Hospital Regional de Patos. Mas, nesse seu exemplo, é candidato a prefeito em Mãe d'Água, em Olho d'Água, por exemplo, né? Então, se vem o paciente da cidade onde ele é candidato e ele puder pedir a um colega que faça o atendimento, faça. Agora, se não tiver outro, ele precisa atender porque ele não vai omitir socorro. Eu sei, não vai fazer, ser acusado de omissão de socorro. Uma outra questão de afastamento é com relação aos profissionais de imprensa. O profissional de imprensa parece que a partir de determinado prazo também não pode continuar a exercer a profissão. Isso, pela nova edição da legislação, até o dia 30 de junho, ele deveria se afastar de todas as emissoras em que ele estivesse exercendo, ou tivesse um programa de rádio, ou estivesse exercendo qualquer atividade de cunho jornalístico. Mas esse prazo aumentou? Não, esse prazo eu acredito que diminuiu por conta do tempo da eleição, que diminuiu. Nós teremos agora uma eleição restrita a 45 dias. O tempo de campanha eleitoral, o tempo de campanha eleitoral, a 45 dias. Então, todos os prazos reduziram por conta disso. Houve uma redução dos prazos por conta dessa... da redução não tinha atentado para esse detalhe. Por conta da redução do tempo de campanha. Eu sei. Que agora será somente 45 dias. E antes me parece que era mais de 60 dias, se eu não me engano. Eu sei. Me diga uma coisa, é uma novidade, inclusive, isso das últimas eleições, que é a questão das fichas sujas, chamadas fichas sujas. Vamos tentar aqui ver se a gente entende ou transmite para o público essa questão da ficha suja. A lei da ficha limpa, e outros chamam da ficha suja, mas parece que ficou mais conhecido como lei da ficha limpa, é uma legislação que exige que busca afastar do campo político aqueles políticos que não têm uma vida correta com relação à gestão das prefeituras, do governo do Estado e tudo mais. Então, o que acontece? Os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral terá um trabalho muito grande com relação a isso, porque é considerado ficha suja, aquele candidato que responde a um processo, por exemplo, de improbidade administrativa, que é condenado em primeiro grau, mas que essa sentença de primeiro grau já foi acatada ou foi mantida em um tribunal de segundo grau. Por exemplo, nós temos um juiz em uma comarca que condena determinado prefeito, por exemplo, à devolução de dinheiro e à suspensão de direitos políticos por conta disso. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça, que é um órgão colegiado, mantém essa decisão. Então, aí ele não poderia ser, teoricamente, não poderia ser candidato novamente a nenhum cargo eletivo. Quer dizer, a decisão de primeiro grau tem que ter sido mantida pelo tribunal. Grau, porque o entendimento é de que ela seja mantida por um tribunal colegiado. Colegiado, que no caso é o tribunal regional. Mas também se entende como tribunal colegiado uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo. Sim, era isso aí justamente que eu ia perguntar. Que é também um órgão colegiado. Sim. Mas o Tribunal de Contas do Estado decide ou apenas dá um parecer? É isso aí que é uma questão. É um órgão técnico, né? E que dá um parecer nesse sentido que poderá ou não ser acatado pela Câmara de Vereadores, que é realmente quem vai julgar o prefeito, no caso do prefeito, né? Que também pode cometer improbidade administrativa, por exemplo, um presidente de Câmara de Vereadores. De Câmara de Vereadores, claro. Mas o que vai acontecer? Já existem decisões que acatam as decisões colegiadas dos tribunais de contas do Estado. Agora, o candidato que tiver o seu registro impugnado por conta de uma decisão de um tribunal de contas do Estado, por exemplo, poderá recorrer desse indeferimento para o Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral vai analisar caso a caso. Certo. Por quê?
Existem irregularidades que são apontadas para os gestores que não configuram, na verdade, dolo. Eu sei, Né? Por exemplo, eu sei. falhas técnicas podem Certo. comprometer as contas do candidato e as contas serem desaprovadas, mas que não necessariamente exista dolo na ação dele. Eu sei, eu sei. E só para explicar aqui a quem assiste o programa, o dolo é compreendido no direito como aquela vontade livre e consciente de cometer o crime, de cometer a irregularidade. Né? Então, se não houve por parte do gestor esse dolo, essa vontade de cometer, de retirar dinheiro dos cofres públicos, mas que tenha sido isso somente uma falha, por exemplo, de contabilidade, então aí não seria justo que ele fosse punido e lançado o seu nome no rol dos chamados fichas sujas. Durante algum tempo, havia um entendimento de que, mesmo que o Tribunal de Contas desse um parecer contrário à aprovação das contas daquele prefeito, se a Câmara de Vereadores, mesmo assim, aprovasse as contas, ele estaria isento dessa penalização. Hoje não existe mais isso? Existe porque, constitucionalmente, é a Câmara de Vereadores o órgão responsável pelo julgamento das contas do prefeito. Né? Então, se o Tribunal de Contas apresenta um parecer técnico pela desaprovação, mas a Câmara de Vereadores aprova aquilo ali, no meu entendimento, as contas estão aprovadas. Quer dizer, ele não seria considerado ficha suja nesse caso específico. Não, a não ser que, a partir daí, o Ministério Público, por exemplo... recorresse ao tribunal. Isso, ou apresentasse uma ação por improbidade administrativa e ele fosse condenado nessa a nível aí, no caso, a nível judicial, judicial e a nível de colegiado, também. De tribunal colegiado. Isso. Então, são questões que terão que ser analisadas, vistas caso a caso. Né? Nós não podemos generalizar, dizer que determinado candidato, porque está com as contas desaprovadas no Tribunal de Contas, não será necessariamente candidato a prefeito, ou não será necessariamente candidato a vereador. Nós teremos que ver isso caso a caso. Há dois estágios para, vamos dizer assim, a alegação dessas irregularidades. Um primeiro é no registro da candidatura. Né? O prazo para registro de candidatura vai até o mês de setembro, salvo engano. O registro de candidatura irá até o dia 15 de agosto, às 7 horas da noite, se não me engano. Até o dia 15 o registro de agosto, até essa data. E os tribunais têm até, parece que 15 de setembro para decidir todas as impugnações. As impugnações. As impugnações, nesse caso, que serão feitas em primeiro grau, né, junto aos juízes eleitorais, né, e só os que estiverem insatisfeitos que recorrerão para o Tribunal Regional Eleitoral. Agora vamos dizer... Inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral já está convocando todos os suplentes das categorias de desembargadores, de advogados e de membros da magistratura para auxiliar, como juízes auxiliares, a fim de que nós tenhamos um resultado mais rápido com relação a esses recursos. Quer dizer que vai haver um esforço concentrado durante esse período. Justamente por conta do prazo eleitoral que reduziu para as eleições. E um detalhe, se, vamos dizer, o cidadão tem um processo correndo na justiça, até 31 de agosto não houve um julgamento pelo órgão colegiado, pelo tribunal. Isso. Dentro desse prazo aí, ele não se poderia alegar contra o registro dele a improbidade administrativa, a condenação, essa coisa toda. Nada disso. Aí, para efeito legal, depois de mesmo eleito, isso aí poderia ser um motivo de impugnação posterior? No caso da diplomação. Para a diplomação. Quer dizer, há um segundo prazo na realidade. Haveria a possibilidade de realizar uma impugnação para impedir a diplomação em face de uma decisão colegiada. Decisão colegiada que tenha sido tomada no interregno entre 15 de agosto, entre o registro e a eleição. É porque muita gente coloca em dúvida, mas se não resolver até 15 de setembro ou 15 de agosto, ou 15 de setembro, o cara está livre, mas não está livre de tudo. Porque ainda há a possibilidade... Inclusive, após ser empossado, no novo mesmo cargo, empossado ainda se houver uma condenação criminal, inclusive, terá que deixar o cargo, né? Até para cumprimento de pena. Agora, as pessoas que apenas estão respondendo a processos, e aqui eu nem falo em processos de improbidade administrativa,
crimes comuns. Sei. Qualquer crime, né? Que o indivíduo esteja respondendo. O fato de estar respondendo a processo não retira da pessoa o direito de ser candidato, enquanto ele não tiver uma condenação transitada em julgado. Certo. É isso? Então vamos supor, nós temos alguém que é candidato a algum cargo eletivo, seja vereador a prefeito, e está respondendo, por exemplo, por um crime de homicídio. Está respondendo, Sei. mas ele não foi condenado ainda. Então ele poderá registrar sua candidatura, porque ele tem a quitação eleitoral. Né? Os direitos políticos só serão suspensos como consequência de uma possível condenação. Enquanto não, ele poderá... Ele tem direitos políticos direito pleno de votar e de ser votado. Doutor Breno, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente retorna com outras questões ainda relativas à campanha política e à legislação eleitoral. Retornamos à nossa sala de conversa, onde entrevistamos o doutor Breno Vanderlei César II, juiz do Tribunal Regional Eleitoral, sobre propaganda política, legislação eleitoral, campanha eleitoral. Doutor Breno, programa eleitoral, parece que foi reduzido, né? Agora, nessa eleição, o programa eleitoral. Na verdade, os programas eleitorais ganharam um novo formato, né? Serão incisões, se não me engano, de 10 minutos para o prefeito e os vereadores ficarão diluídos ao longo da programação. Com passagem, se eu não me engano, de 1 ou 2 minutos, se eu não me engano. A programação anterior é meio maçante, né? Você aguentar aquela dosagem de vereadores sem o ter o que dizer era uma carga diariamente, né? Durante a campanha toda. Então agora se procurou fazer uma forma que com certeza vai ficar mais leve e mais agradável, tanto para os políticos, será bom para a classe política, né, porque eu acredito que vai melhorar um pouco a atenção dos eleitores e a audiência, como também para os ouvintes que não deverão se cansar tanto com aqueles programas enfadonhos. Eles talvez não tenham atentado para isso. Achem até que a fórmula antiga fosse melhor, porque eles iam aparecer. Mas muita gente simplesmente desligava o rádio, desligava a televisão naquela hora. Era o horário para desligar, para fazer outra coisa. Justamente. Isso. E agora não, só com inserções, você está dentro da sua novela, entra aquela inserção, você termina ouvindo e termina... verificando quais são as propostas daquele candidato. Justamente, as propostas que ele conseguir passar, né? Tem que ter muita categoria, tem que ter muito cuidado para passar a mensagem. E poder de síntese. Justamente, o poder de síntese, né? E, inclusive, Luiz, eu acredito que essa modalidade nova, isso que foi inovado agora pela legislação, é uma forma de nos levar a um outro tipo de propaganda eleitoral. Em breve nós teremos. Nós não teremos mais essas propagandas de rua, de cartaz, nada disso. Nós teremos uma propaganda completamente midiática. A tendência é essa. E eu acho que é uma tendência e é no bom sentido isso, né? Porque hoje, por exemplo, você para se deslocar, a questão de segurança, a questão de deslocamento, não é? Isso. Né? Você não tem grandes debates, infelizmente, né? Não tem grandes debates. Então, na mídia, não. Você vai ter que concentrar, né? Vai ter que concentrar as mensagens, vai ter que concentrar as informações. Eu acho que nós estamos marchando para o ideal. E hoje nós temos uma população que tem acesso, em sua maioria, acesso a todos internet, os meios, a televisão, a emissoras de rádio. Né? Então, seria uma propaganda que seria maciça, seria interessante, mas nós íamos tirar da rua essa visualização da pichação, da sujeira com material impresso. Justamente. E acredito que seja a campanha ideal. Será uma campanha muito mais limpa. Isso, né? A campanha limpa, né? Justamente, muito mais limpa. Bem, nós não começamos ainda a questão da programação eleitoral, né? Ficou mais curta, além de ser diluída, né, no caso dos vereadores, e reduzida no caso dos prefeitos, a programação é mais curta, o período é mais curto esse ano. O período também será mais curto, porque ela só se iniciará a partir do dia 16 de agosto. 16 de agosto. Isso. E talvez vá até um pouco mais adiante. Por quê? No dia 16 de agosto é o dia que se poderá iniciar a fazer a campanha propriamente dita. Eu sei. Inclusive com distribuição de materiais. Eu sei. Como santinhos, eu sei. Adesivos.
Só que, para que os candidatos iniciem essa campanha, eles terão que antes abrir as suas contas para a prestação de contas. Eu sei, prestação de contas depois. Eleitorais, né? E isso demanda alguns dias. E só depois se poderá fazer a impressão. Então, com certeza, a campanha inicia dia 16 de agosto, mas efetivamente os blocos, digamos assim, só estarão na rua alguns dias depois. Na realidade, nós terminamos apenas 45 dias, né, de propaganda eleitoral, no caso, né? Isso. Em tese, só isso. Somente. Agora, vamos ao detalhe de aquilo que o candidato pode e o que o candidato não pode fazer, agora ou durante a campanha. Isso, veja, houve uma abertura maior da legislação. Né? A legislação está um pouco mais flexível com relação a algumas nuances daquilo que se pode fazer. Por exemplo, hoje o candidato pode dar entrevistas, pode dizer, inclusive, que é candidato em emissoras de TV, emissoras de rádio, mas ele fica proibido, por enquanto, de pedir voto. Eu sei. Votos ele não poderá pedir. E também, durante a eleição, o processo eleitoral, ele também poderá dar essas entrevistas, mas também em rede, em canais de televisão, ele também não poderá pedir voto. Mas poderá apresentar suas propostas. Quer dizer, tanto antes da campanha propriamente dita, como durante a campanha, ele pode participar de rádio, de televisão, de internet. De tudo. Internet. Né? E apresentar suas propostas. Dizer que é candidato e dizer qual é o cargo. Mas não deverá, sob nenhuma hipótese, pedir voto diretamente. O voto ele poderá pedir no momento adequado, nas inserções dele no programa eleitoral de rádio e televisão. Eu sei. Né? Mas, por exemplo, num programa como o seu aqui, você poderá trazer para cá candidatos a prefeito, candidatos a vereador. Entrevistá-los. Eles poderão apresentar propostas aqui, só não poderão pedir voto. Então, isso, de qualquer forma, então, é bom. Melhorou muito, população, até para a gente. Né? Isso, até para os jornalistas também, porque além de facilitar para os candidatos ficarem conhecidos, para que as pessoas saibam quais são as propostas deles também, né? Acredito que seja esse também um momento democrático para isso. O único cuidado que a gente vai ter é ser mais ou menos equânime, né? É abrir espaço. Exato, para que não configure, por exemplo, vamos supor que determinado jornalista tem uma facilidade grande em convidar um determinado candidato, seja prefeito ou vereador. Né? Eu sei. Então, se ele se torna bastante presente nos seus programas, aí já poderá passar a imagem de que se está privilegiando um determinado candidato. Né? Aí a dificuldade para atender, para entrevistar vereador, né? Porque é tanto candidato a vereador que aí se torna impossível dentro de 45 dias. Né? Só se entrevistar um por dia e só dá 45. E a gente tem que torcer para que reduza os candidatos a prefeito também, né? Também. Senão a gente vai ter problema. Dificuldade uma cidade com 16 candidatos a prefeito fica difícil de você entrevistar todo mundo. Ô, doutor Breno, um detalhe interessante nessa questão das entrevistas. Muita gente, às vezes, fica pensando, não, mas fica com medo, vamos dizer assim, fica com medo da justiça eleitoral. A justiça vai estar mais ou menos atenta a esse detalhe aí, se pediu ou não pediu voto, essa coisa toda? Eu achei interessante a sua pergunta, inclusive porque nós estamos lançando agora, acredito que próxima semana, um projeto que partiu da juíza H. Menildes, que justamente se chama Justiça Eleitoral, o fiscal é você. Então, quem vai fiscalizar todas as ações dos candidatos é o próprio povo, que poderá levar qualquer irregularidade que for vista diretamente ao Ministério Público ou ao juiz eleitoral das zonas eleitorais. Então, essa vai ser uma campanha que nós vamos lançar a próxima semana. E eu estou fazendo isso, inclusive, através da Escola Judiciária Eleitoral. Eu sei. Eleições de 2016, o fiscal é você. Então, qualquer cidadão que verificar que candidatos ou partidos políticos não estão seguindo a legislação, como deverá ser, poderá realizar essa denúncia e as autoridades tomarão
conhecimento disso. E agora todo mundo tem um smartphone com gravador e fotografia, fotografando e filmando. E então, filmando vai ficar muito fácil. Claro, né? Então, inclusive, isso poderá ser enviado até para a ouvidoria. Atualmente eu sou também ouvidor da Justiça Eleitoral. Então, o que for encaminhado para a ouvidoria fará uma triagem e encaminhará para o Ministério Público, para os juízes eleitorais, para quem for de direito. Quer dizer, vai haver uma espécie de inversão aí no caso, né? Porque geralmente ia para o Ministério Público era que acionava a Justiça. Isso. Mas a ouvidoria pode se antecipar nesse caso. Pode receber reclamações de qualquer gênero, né? Tanto contra candidatos, mas também contra juízes ou promotores eleitorais que não estejam se portando de forma adequada, né? Nós temos o judiciário hoje é um judiciário que está aberto a combater qualquer tipo de corrupção eleitoral, seja até mesmo contra seus membros, se for o caso. Eu sei. Que no caso aí ela está sendo acionada, de qualquer maneira ela está sendo acionada, né? É uma forma de acionamento. Então a ouvidoria está presente na Justiça Eleitoral paraibana justamente para isso, para encaminhar para quem for de direito qualquer irregularidade nesse sentido. Agora, obviamente também são fiscais os próprios partidos. Claro. Também são fiscais os próprios candidatos, membros do Ministério Público Eleitoral, que sempre têm atuado com muita eficiência durante os pleitos. Então, como nós estamos diante de uma campanha midiática, né, os olhos estão voltados para todas as irregularidades. Justamente. Eu estava prevendo que a presença do celular, né, nas mãos de todo mundo já ia acionar muito a Justiça. E a própria Justiça se predispondo a receber essas... vão mudar completamente a fiscalização. Inclusive, muita gente não sabe, mas na última eleição que nós tivemos, já para o cargo de governador e deputado federal estadual, nós tivemos, o celular ajudou muito. Inclusive, nós tínhamos um aplicativo que já vai ser utilizado novamente, que se pode baixar nos celulares, se faz a foto e encaminha para a Justiça Eleitoral imediatamente. Por exemplo, e nós tivemos isso, carros que estavam sendo envelopados e estavam tendo efeito de outdoor. As pessoas tiravam a fotografia com o celular, tiravam a fotografia da placa do carro e encaminhavam diretamente para esse aplicativo, né? E os juízes eleitorais imediatamente tomavam as providências em localizar o dono e multar. Eu não estava sabendo desse aplicativo. E eram multas seríssimas, que podiam variar entre 5 a 25 mil reais. Ótimo, isso aí é muito bom que se divulgue, viu? Isso. Bem, nós estamos em época de pré-convenção, né? Já começam, parece que a partir de 20 de julho, já começam, a partir de hoje, né? Isso. Já começam as convenções. As convenções, tivemos as pré-convenções e as invenções. E as invenções. Que são criadas dentro dessas... Que propagandas podem ser feitas nesse período de pré-convenção? Veja, e nas pré-convenções, não é necessariamente que se possa fazer uma propaganda. Mas para as convenções dos partidos, nessas pré-convenções, era possível utilizar a logomarca dos partidos dentro do ambiente da convenção. Era possível a fotografia dos pretensos candidatos a prefeito, né, a vereador, prefeitos, né, que existissem. Mas isso não poderia ultrapassar alguns limites. Né? Não podíamos, por exemplo, sair de dentro das paredes do local onde o evento estava sendo realizado. Né? Recentemente eu vi um candidato fazer um questionamento. Por exemplo, ele perguntava: eu posso utilizar uma banda dentro da convenção? Veja, a legislação não menciona diretamente a possibilidade ou a proibição disso. Então nós vamos ter que fazer aí uma certa interpretação da legislação. Veja, o evento é privado. É privado, é fechado. É fechado. É do partido. Então ele poderá fazer sim. Ele pode usar uma banda lá dentro. Agora que essa banda não poderá estar... Sair em passeata depois. E nem ali dentro dizendo insistentemente o nome de determinado candidato. Sim, ela pode dizer do partido, mas do candidato não. Porque aí vai configurar uma propaganda. O evento é do partido, não é o evento do candidato. Não é o evento do candidato, nem é um evento público, não. Né? Certo. Aí outra pergunta que foi feita: poderá haver dentro de uma convenção distribuição de bebida? Veja, eu não posso dar, ninguém pode dar a nenhum eleitor qualquer benesse. E bebida é benesse. Pode ser compreendida dessa forma também.
Aí alguém diz, mas não é só para os filiados? Bom, mas dentro dos filiados ali estão pessoas também que vão como curiosos, que vão estar presentes. Então, é bom não exceder. Eu sei, né? se abster de excesso. excesso. E o conceito que nós estamos dando. Como nós temos regras novas para as eleições, e essas regras ainda vão ser interpretadas pelos tribunais, que não foram ainda, é bom que, na dúvida, não se ultrapasse, para evitar possíveis impugnações de candidatos e possíveis multas que são altíssimas. E a Justiça está cada vez mais atenta para esses detalhes. Né? Exato. Bem, então, até quando pode ser feito o registro das candidaturas? O registro será feito até o dia 15 de agosto, às 7 horas da noite. Será feito pelos partidos. E será feito através de uma mídia própria, né? Os partidos levarão para os juízes eleitorais, para os cartórios eleitorais, a relação dos seus candidatos a prefeito e vereadores, os números que estão sendo atribuídos a esses candidatos, a documentação que é exigida para que as pessoas sejam candidatas e entregues até essa data nos cartórios eleitorais das respectivas cidades. Mas vamos dizer que um determinado candidato geralmente é mais a vereador. Teve seu nome aprovado na convenção, mas na hora de mandar a documentação botaram o outro candidato. E nesse caso ele vai ter que, se ele pretende ainda ser candidato, né, ele vai ter que requerer... Ele teria um prazo posterior a esse... Isso, porque a ata da convenção terá que ser juntada, né? E na ata da convenção vai se estabelecer ali quem o partido decidiu como candidato e se o nome dele está constando ali, o juiz eleitoral certamente deferirá o registro. Quer dizer, a ata será o documento de prova, vamos dizer assim, da candidatura dele. A convenção, como todos os candidatos terão que ser candidatos através de um partido político, ou seja, nossa legislação não permite candidaturas avulsas, né? É preciso um partido político, é a ata da convenção que traz o que foi definido naquela convenção. Quem será candidato e quem não vai. Se porventura consta um nome que ali não estava, esse nome não poderá ser deferido pelo juiz. Bem, nós vamos fazer um outro intervalo e daqui a pouco a gente volta ainda com outras questões dentro dessa mesma temática desenvolvida até agora. Voltamos à nossa sala de conversa com o doutor Breno Vanderlei César II, juiz do Tribunal Regional Eleitoral. A nossa conversa é justamente sobre legislação eleitoral, campanha política. Doutor Breno, eu queria voltar mais uma vez àquela questão das entrevistas e das notícias com pré-candidatos e com candidatos. É uma questão que toca de perto a gente que faz imprensa e, às vezes, a gente tem dificuldade até com os próprios canais de imprensa, os próprios veículos. Eu, pelo menos, recebi a recomendação, tenha cuidado. Eu digo, minha filha, toda a vida eu tive cuidado, nunca tive problema, eu já tive vários processos, nunca conseguiram sucesso nos processos, porque eu sempre tenho cuidado com as minhas notícias, com os meus comentários, com as minhas entrevistas. Vamos deixar mais clara essa questão aí, dessas entrevistas e as notícias. Bueno, veja, o apresentador de um programa de rádio, de televisão, ou até aquele que faz notícia na imprensa escrita, poderá convidar qualquer candidato, aleatoriamente, para dar uma entrevista a respeito de qualquer tema, inclusive do tema de eleições. Então, se é convidado determinado candidato, ele é candidato a prefeito, você poderá realizar perguntas a ele sobre se eleito, o que ele desejaria fazer na cidade, o que é que ele acha que poderia mudar, né? Quais são as suas propostas com relação à saúde, à educação, ao urbanismo, tudo isso, né? E ele poderá tranquilamente dizer, se fosse prefeito ou vereador, o que é que ele poderia fazer, tranquilamente. A única exigência que a lei faz é de que ele não peça expressamente voto. Expressamente voto significa que eu gostaria, portanto, de contar com o apoio dos eleitores, gostaria de contar com o seu apoio que está em casa para a minha campanha. Isso aí se configura em pedido expresso de voto. Pedido expresso de voto. Né? Vou dizer diretamente, conto com o seu voto.
né? Justamente, é. Então ele nem poderá pedir o voto a quem está assistindo, nem poderá pedir a você, que é o apresentador do programa. Nem pedir apoio também, nem pedir né? apoio Nem pedir também, apoio também, nem apoio. né? É porque isso vai configurar. Isso vai prejudicar a ele mesmo candidato, né? Não vai prejudicar somente a emissora, mas a ele, que poderá ter inclusive o seu registro impugnado por conta desse pedido ou ser multado, inclusive por conta disso. Né? Então, é uma abertura que a legislação deu. Eu acredito que isso venha a beneficiar a todos. É bom para a população, é bom para o candidato e é bom para o entrevistador, porque isso leva para todos um canal de comunicação entre aquele que pretende ser candidato e aquele que pretende votar. E diga uma coisa, os juízes da propaganda eleitoral, cada comarca tem um juiz da propaganda eleitoral, ele tem uma atividade proativa assim de ouvir ou mandar ouvir os programas ou ver os programas de televisão? Existe alguma coisa nesse sentido ou ele vai esperar que alguém o acione? Não, ele vai esperar que alguém acione. Agora, nada impede que o juiz de ofício também, ele pode, como juiz também eleitoral, assistir aos programas, se ele tiver tempo para isso. Eu sei. O difícil é que ele tenha tempo de tantas atividades, né? Inclusive também jurisdicionais dele na Justiça Comum, que possa fazer. Mas, geralmente, o que acontece é que as providências são tomadas a partir de denúncias. Eu sei. Que são feitas. Né? Por isso que eu disse agora há pouco que nós estamos lançando essa campanha de que o fiscal é você, como uma forma de que a própria população ajude o Poder Judiciário a fiscalizar o andamento das eleições. Em termos de propaganda eleitoral, o que é que pode e o que é que não pode ser feito? Veja, vai ser possível santinhos impressos. É possível? É possível. É possível. A distribuição de santinhos impressos. Nós não teremos mais aquela prática de se colocar cavaletes nos meio-fios com foto de candidato, de número. Isso aí é proibido. Isso é proibido. Mas se poderá colocar, por exemplo, mesas para distribuição de santinhos e de material impresso dos candidatos. É possível também a distribuição de adesivos, desde que eles sigam uma determinada dimensão que já é estabelecida pela legislação. Por exemplo, nos veículos é possível colocar aquele adesivo, que é um adesivo furado, na parte de trás do veículo, no vidro do veículo. Né? E parece que é uma dimensão que não ultrapassa os 40 por 50. Se eu não me engano, é essa medida. Né? Nos muros das residências não pode mais haver pichação. Sim, isso aí é bem interessante. Não pode haver pichação de forma nenhuma. Mesmo que o dono do imóvel decida que vai votar em determinado candidato e queira ajudar esse candidato colocando o nome lá, não será possível. E se ele for o candidato? Também não poderá. Ninguém poderá pichar a parede, né? Ele poderá fazer uma pequena placa, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, é de meio metro. Só quadrado, né? Se eu não me engano, é essa a dimensão, e fixar ali. Mas retirando, que possa ser retirada a qualquer momento. Que possa ser retirada. Isso. Não pode ir direto, pintar direto no muro? Não pode pintar no muro. Ela poderá ser tipo um adesivo ou um quadro que possa ser retirado de lá. Retrato de candidato nas portas pode, né? No caso, não seria nada, não há nenhuma proibição. Não, porque é um material impresso, né? E a pessoa pode utilizar. E a panfletagem com propostas do candidato pode ser feita? É possível. A distribuição de material impresso é possível. É possível. É permitida nessa legislação. Tanto contra quanto a favor? Veja bem, quem apresenta uma panfletagem contra determinado candidato vai responder por isso. Dependendo do que esteja dito. Que seja dito. Se o material que está sendo apresentado for apenas uma crítica, uma crítica a uma gestão, alguma coisa, mas que não ultrapasse a crítica, poderá ser permitido. Então isso vai ter que ser visto caso a caso. Certo. Agora, fazer panfletagem que faça calúnia, difamação ou injúria contra essas pessoas, quem o fizer vai responder criminalmente e ainda vai ficar à mercê de uma impossível indenização por aquilo que fizer. Só para esclarecer para os ouvintes, né, a calúnia consiste em atribuir a um determinado candidato, no caso, nós estamos falando em eleições, uma conduta que seja criminosa, que seja considerada pela lei como crime.
e que se esteja atribuindo a ele de forma falsa, sabendo que ele não fez, né? A difamação é o inverso, né? Não é que se atribua a ele um crime, mas a qualquer ato, um fato que venha depor contra ele como cidadão ou como pessoa. E, por fim, a injúria é a utilização de expressões que venham ferir a honra dessa pessoa. Por exemplo, expressões que são comumente utilizadas, que nós vemos aí, né? Por pessoas chamar o outro ladrão de desonesto, né? Então, isso vem configurar expressões injuriosas. Quem o fizer, quem distribuir qualquer panfleto que traga qualquer dessas colocações contra determinado candidato A ou B, poderá sofrer as consequências penais e consequências civis. Agora, se eu divulgo um panfleto dizendo que fulano está respondendo a um processo na justiça por tal... Se o fato é público, né? E notório, não há nenhum impedimento. Agora é preciso ver, né, no teor desse documento e no contexto geral se vai ou não configurar. Configurar crime. O ideal é que, numa disputa eleitoral, as pessoas, já que se vai haver um gasto do partido para fabricação de panfletos, que se faça um panfleto mostrando suas propostas. Eu sou da uma linha Isso é positivo, né? Isso, aquele que vem para uma campanha eleitoral mostrar os defeitos do outro é porque parece que não tem muito a mostrar a respeito. Não tem muita proposta. Isso. Né? Bem, a gente fala muito na situação dos candidatos, mas tem uma situação que envolve os dois lados, a compra de votos. Isso. A compra de votos que será rigorosamente fiscalizada pelo Poder Judiciário nessas eleições, já tem sido nas eleições e nessa se intensifica mais ainda, né, que vem configurar aquele candidato que compra o voto do eleitor, que dá ao eleitor qualquer benesse, ou seja, não é considerado só compra de voto, dá dinheiro ao eleitor, mas aquele que dá tijolo, que dá camisa, que dá um boné, que dá até um chaveiro, isso já pode ser configurado aí, distribuição de benesse e equivale a uma compra de votos. E a simples promessa, se eu for eleito, vou lhe dar isso. A promessa também não é algo... Agora, o difícil é que comprovar a promessa, né? Essa é uma... Mas também não se pode prometer nada em troca de votos. Também é crime. Agora, o eleitor também... isso aí. Pede, né? Que muitas vezes o candidato chega pedindo o voto e o eleitor vem e pede dinheiro. Né? Então, eu sei. Esse eleitor é quem está também cometendo crime eleitoral. Existe uma cultura ou as pessoas acham que só quem comete o crime eleitoral é o político que oferece uma benesse ou dinheiro. Eu sei. Mas o eleitor que está pedindo dinheiro em troca de votos está também cometendo crime eleitoral. E poderá ser punido por isso. Tem a corrupção ativa e tem a corrupção passiva. Passiva, isso mesmo. Então, essa história de achar que só quem vai ser punido é o político porque deu determinado benesse, isso não existe. Aquele que está pedindo em troca de voto também está cometendo crime eleitoral. Doutor Breno, aproxima-se a campanha e vem à tona a questão das pesquisas eleitorais. Nós já vimos aí candidatos punidos por pesquisas, vamos dizer assim, clandestinas, né? A pesquisa, a consulta eleitoral também não é permitido, por exemplo, uma reforma eleitoral, só será permitida a divulgação de uma pesquisa se ela estiver registrada devidamente no Tribunal Regional Eleitoral. Pesquisas que não estejam registradas ali e que sejam divulgadas em redes sociais poderão gerar multas altíssimas, que vão variar entre 5 mil a 25 mil reais. Mesmo nas redes sociais? Mesmo nas redes sociais. Por exemplo, nós tivemos vários problemas com relação a isso nas últimas eleições para governador. Pesquisas que surgiam do nada e que, de repente, alguém enviava devidamente registrada na Justiça Eleitoral. E, na verdade, não era registrada lá. Era chamada pesquisa para controle interno, que eles fazem normalmente. Pode ser, né? Ou mesmo criada de má fé para beneficiar esse ou aquele candidato. Eu sei. E as pessoas desavisadas recebiam e passavam adiante aquela pesquisa. Isso numa rede social, por exemplo, num Facebook, por exemplo, pode gerar multa para todos aqueles que estejam repetindo aquela conduta. Eu sei. Ali. Todos os que estejam repetindo aquela conduta de repassar aquela pesquisa. Então, os que compartilharem, como se diz na linguagem da rede. Então, né?
Se não existe a certeza, se a pessoa não tem como verificar realmente que aquela pesquisa está devidamente registrada junto ao Tribunal Regional Eleitoral, o ideal é que não faça, não compartilhe. Nem a pesquisa e nem uma outra modalidade que existe, que seria... A consulta. Me parece que é a consulta, mas tem sondagem. Nesse termo, eu não lembro o termo agora. Enquete, que é feito pelo rádio. Né? Pelo rádio, até por uma pessoa na rua. Você vota em quem e vai somando ali quantos votos, né? A enquete. A enquete é terminantemente proibida, a divulgação de enquete. Aqui tem uma figura famosa, era o velho da pesquisa. Era um cidadão lá do Alto Castelhano, fazia umas pesquisas bem feitas, as pesquisas dele. As pesquisas dele batiam. Só que não era registrada. Que não era pesquisa, ele fazia enquete. Fazia enquete, enquete. Ele fazia as enquetes, né? Que é porque a enquete consiste nisso. A enquete ela não tem nenhum dado científico, ela não segue regras científicas. Justamente. Né? Ou seja, ela não segue as pessoas por idade, por gênero, por sexo, nada. Né? Ou seja, ele vai encontrando pessoas aleatoriamente, região, vai encontrando pessoas aleatoriamente e vai perguntando em quem vota e vai marcando. Né? Então, essa é a enquete. O registro que é feito na Justiça Eleitoral com relação às pesquisas, essa exigência é feita porque exige critérios técnicos. Justamente. Né? E esses critérios têm que ser seguidos. Né? Então, qualquer entidade que decide fazer uma pesquisa eleitoral, ela terá que registrar, demonstrando no TRE que ela seguiu todos aqueles requisitos. Né? Aquela metodologia. Número de pessoas, quantos eram do sexo masculino, do sexo feminino, o grau de instrução dessas pessoas, né? Onde elas residiam. Então, essa é uma pesquisa que é considerada válida e que poderá ser registrada no TRE. As demais, as enquetes, essas não poderão, sob pena, inclusive, de multas que são realmente altíssimas. Boca de urna. Boca de urna terminantemente proibido nas eleições desse ano. Né? O eleitor poderá, no dia da eleição, ir votar. Ele poderá usar um botão com a foto ou o número do candidato dele ou do partido dele. Poderá, inclusive, entrar na sessão de forma silenciosa, com uma bandeira que indique a preferência política dele. Camisa. Camisa não, porque é proibida a distribuição gratuita de camisa ou de qualquer material gráfico, né, que possa ensejar em benefício para o eleitor. A não ser que a camisa tenha sido feita por ele mesmo, né? Pelo próprio eleitor. Mas essa manifestação silenciosa será possível. Agora, não será admitido de forma alguma a distribuição, mesmo de santinhos, no dia das eleições, em qualquer lugar. Não será permitido. Doutor Breno, o assunto é muito bom, é muito palpitante, tinha muita coisa mais para ver, mas infelizmente a gente tem a limitação do tempo. Agradeço a sua participação na nossa sala de conversa e fique à vontade aí para concluir. Obrigado, Luiz. Eu quero agradecer o seu convite para estar presente aqui em seu programa. Já tinha vontade de vir até aqui, porque já tinha assistido vários programas seus. E acredito que para mim, para todos os patuenses, é uma honra estar aqui e ter essa alegria de ser entrevistado por você. Agradeço o seu convite e me coloco à disposição. Sempre que precisar, pode contar com esse seu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.